a gente poder dar continuidade ao capítulo 12, lembrar os irmãos que lá no capítulo 11 tem um momento que diz que um profeta chamado Ágabo, ele dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Irmãos, só para poder... O som tá estranho ou é só eu que tô achando? Tá normal? Tá normal? Tá ok? Ok? Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque o período que nós chegamos aqui é o período do imperador Cláudio. E esse profeta Ágabo, ele previu uma grande fome, né? E essa grande fome chegou dentro do período onde Cláudio era imperador. Essa vai ser uma informação importante para a gente, enquanto nós estivermos aqui percorrendo o capítulo 12. Por quê? A gente vai ver um figurão chamado Herodes. E esse Herodes, né, ele vem da linhagem dos outros Herodes. Do Herodes o Grande, que nós sabemos que mandou matar aquelas crianças lá em Belém. Inclusive, ele queria que o nosso rei, né, fosse morto nessa jornada que ele empreendeu. Isso não aconteceu. E uma coisa que nós não podemos esquecer: esses cuidados bíblicos de entender o contexto histórico, entender o contexto cultural, porque ali, como nos dias atuais, a religião ela está completamente misturada com a política. E aqui a gente, sempre que tem oportunidade, nós lembramos. Nós, por si mesmos, nós somos seres políticos, nós estamos envolvidos na política. Um exemplo, a igreja ela tem a sua política interna, né? E aí fora nós sabemos que tem essa política partidária, dos cargos eletivos. E a história nos diz que não é um relacionamento saudável. Nunca foi. Nós oramos pelas nossas autoridades, sim, nós intercedemos por eles, né? Mas nós precisamos compreender que o cabeça da igreja, o provedor, o nutridor da igreja de Cristo é Deus. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 12 também. Por quê? A gente está vendo, do 1 ao 12, Pedro, ele figura com certo destaque nesses capítulos. Pedro, ele faz aquela primeira pregação, logo depois da descida do Espírito. Pedro, após a ascensão de Jesus, ele fica ali já na liderança dos discípulos, dos apóstolos que ficaram. Pedro tem aquela pregação. Pedro e João, na entrada do templo para poder orar, eles estão envolvidos na cura do coxo. Pedro e João, que são presos. Pedro tem a primazia de pregar o evangelho aos judeus. Depois ele se envolve na pregação aos samaritanos. Depois ele se envolve na pregação aos gentios. Então, até o capítulo 12, a gente está vendo Pedro aparecendo com certo destaque. A partir do capítulo 13 até o capítulo 28, nós veremos já o apóstolo Paulo aparecendo com mais destaque nos registros de Lucas. E o que está acontecendo aqui agora? A igreja no capítulo 12 está se deparando com uma grande dificuldade. Veio tempos bons aqui no sentido de que a gente viu que o evangelho chegou aos gentios. O evangelho chegou a Cornélio, Pedro estava envolvido. O evangelho chega a Antioquia, Pedro também está envolvido. Por mais que nós saibamos que Barnabé é enviado até lá, depois Barnabé vai buscar Paulo, vendo a graça de Deus em Antioquia, ele se alegra e ele chama Paulo para poder Paulo ajudar ele na missão de ensinar a igreja que estava se formando ali em Antioquia. E tudo acontecendo no poder e na dependência do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante nós deixarmos frisado, nós compreendermos isso. A igreja, ela precisa estar na dependência do Senhor. E aí, agora no capítulo 12, tá desses tempos de perseguição, mas a igreja está indo. Vimos lá atrás o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que foi assassinado em nome de Jesus por estar levantado, né? Não o assassinato. Estevão, o diácono Estevão, perfeito, ele é assassinado. E agora chegamos no capítulo 12 e vai vir um cenário de dificuldade para a igreja mais uma vez. Por aquele tempo, o rei Herodes,
mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Por que Herodes está fazendo isso? Herodes, esse Herodes aqui, ele tinha um excelente relacionamento com o Império Romano. Inclusive, ele ajudou com que o imperador Cláudio chegasse no poder. Ele interveio junto ao Senado romano. Então, o que Herodes está querendo fazer? Ele está querendo se aproximar dos judeus mais ortodoxos, que inclusive não gostavam de Herodes, porque Herodes tinha um relacionamento muito próximo com o Império Romano. E eles achavam que Herodes não era puro. Mas só que a mãe desse Herodes aqui, Herodes Agripa, ela tinha um bom relacionamento com o povo judeu. Então, Herodes, se aproveitando disso, ele quer aquele cara que quer ficar bem com todo mundo. E para poder ficar bem com os judeus, ele começa a perseguir os cristãos, aqueles aos quais os judeus não gostavam, odiavam ao ponto de matá-lo. Nós já ficamos sabendo aqui que quem matou Cristo, quem levou Cristo até a cruz foi o próprio Deus, o Deus o Pai, por nosso benefício, por muito nos amar. Jesus já estava crucificado, já era o Cordeiro de Deus desde antes da fundação do mundo, né? E os judeus, eles foram aquele povo que o Senhor usou para poder fazer cumprir os seus propósitos eternos. Eles nutriam um imenso ódio por Jesus e, consequentemente, por aqueles que seguem Jesus Cristo. E aí ele resolveu prender alguns da igreja para poder os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Olha que ponto que a coisa está chegando. Aqui nós vemos morrendo o primeiro daqueles discípulos que acompanharam Jesus de perto. Aqui a gente está vendo Tiago, irmão de João, né? Os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, um deles agora sendo assassinado. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Na verdade, ele já manda prender Pedro com o intuito de matar Pedro. Só que ele não pode matar Pedro por conta da festa que estava acontecendo em Jerusalém. Então, qual era o pensamento dele? Eu vou prender Pedro, no final dos 7 dias, quando a festa acabar, nós também matamos Pedro. Por quê? Ele pensou o seguinte: matando Pedro, a grande liderança levantada da igreja, provavelmente eu vou conseguir matar a igreja. Provavelmente eu vou conseguir paralisar a igreja. Nós estamos aqui num cenário natural, perfeito, irmãos? Falamos de política, falamos de poder religioso, mas agora vamos avançar um pouco mais? Não esquecendo que tem um cenário espiritual. As trevas, o inferno, está arquitetado aqui contra a igreja, achando que vai paralisar a igreja. Mas só que todo aquele que se levanta contra a verdadeira igreja não se levanta apenas contra homens e mulheres, se levanta contra Deus. E aí eu faço a pergunta aos irmãos: há alguém que possa vencê-lo? Não. Já entra numa briga consumada. Como a gente diz, já começou derrotado. Todo aquele que se levanta contra a igreja de Cristo, contra os homens e as mulheres de Deus, já se levantam para cair, já se levantam derrotados. E seguindo o texto, depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. Lembra que Pedro já tinha sido liberto da prisão anteriormente? Agora ele pensou o seguinte: vou colocar 16 homens.
Agora acabou para ele. Agora não tem jeito. Esse era o pensamento dele. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Como nós falamos, por conta da festa da Páscoa, né, ele não podia matar ninguém durante o período da festa. E assim Pedro estava guardado na prisão. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, de acordo com o texto bíblico que se segue. Irmãos, olha o cenário. Vamos imaginar aqui a gente, né? Vamos supor que está tudo começando agora. E aí eu tô como aquele igual a vocês, irmão de vocês, tá? Não superior a vocês, mas só aquele que está entre vocês como que para liderar. E aí, o Léo é preso. Caramba, os caras só vão esperar passar 7 dias. Nisso antes, Gilberto foi morto à espada. A gente tem se reunido, estamos avançando, o evangelho sendo pregado. E aqui em Jerusalém, tá? A igreja que está em Jerusalém, manda matar Gilberto e prende o Léo. E o Léo está preso, você já sabendo que eu vou morrer. É só acabar a festa, que eu vou morrer. Aí me diz, irmãos, a postura da igreja em Jerusalém é a nossa postura. Ai, vamos começar a procurar agora os poderosos aí. Ó, eu tenho contato com o juiz tal, ó, eu conheço o tal vereador, tal prefeito, ó, eu vou além. Eu tenho um deputado que ele conhece o presidente. Aí tem outro, ó, meu tio é das Forças Armadas, reformado, aposentado. Vamos procurar ele. E começou a mexer. Essa é a postura da igreja de Cristo? O que a igreja de Cristo faz, irmãos? Ela vai ao onipotente, ao todo-poderoso. Nós não precisamos dar os nossos jeitinhos. Lucas 1:37. Há alguma coisa impossível ao Senhor? Aquilo que é impossível aos homens não é impossível a Deus. E essa é a visão que a igreja tem. Ó, o nosso líder está preso, são 16 homens guardando ele por escolta. Acabou. Não foi isso. Eles falaram, ó, assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E esse texto aqui me constrangeu e me fez me lembrar de uma obrigação minha enquanto cristão. Irmãos, será se tem irmãos nossos nesse exato momento ao redor do mundo presos por causa do nome de Cristo? Porque estavam pregando? Temos orado por eles? Precisamos orar. Precisamos orar. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo, ia fazer dele um espetáculo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Olha o ponto que Herodes chegou. Outra coisa importante. Irmãos, vocês lembram o que Paulo fez na prisão em Filipos, ele e Silas? Cantavam. O que aconteceu? Foram libertos, o Senhor os libertou. Vocês lembram o que o carcereiro quis fazer depois, apavorado? Quis se matar, quis tirar a própria vida. Guardemos essa informação. Por quê? Segundo o Império Romano, vamos supor, Juliano, meu pai João, soldados do Império Romano, e eu estou preso por eles, nesse mesmo cenário. Se eu fugir na guarda deles, por lei, eles precisam pagar aquilo que estava destinado a mim. Se o Léo estava destinado à morte, os 16 que estavam guardando o Léo vão ser condenados à morte. Por isso que o soldado de Filipos quis se matar, porque ele sabia que ele iria morrer. Mas os soldados permaneceram por providência divina. E aí vamos seguindo. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, olha mais uma vez o ministério que o Senhor usa dos anjos. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor,
e uma luz iluminou a prisão. Aí, querendo lembrar, Paulo e Silas cantaram. E Pedro? Irmão, vamos ser sinceros, imaginemos nós, sabendo que o dia vai raiar e é o dia que eu vou ser levado diante ao povo para ser espetáculo e morrer. Pedrão dormiu. Mas lembra que os textos anteriores vêm falando de Pedro? É um homem cheio do Espírito. Irmão, só o Espírito capacita um cristão a dormir nesse momento. E sabe o que eu aprendo? Nós podemos dormir. Nós podemos dormir. E fica uma reflexão para a gente. O Senhor amava mais a Pedro do que a André? Não, de modo nenhum. Aí a gente se questiona, mas por que o Senhor permitiu André morrer à espada? Porque Deus é soberano, irmãos. Todas as respostas não estão aqui. Nós confiamos que Ele é soberano e poderoso. Aí me diz, Herodes venceu André? Não. André chegou na glória. Perdão, Tiago. Tiago venceu. Essa é a visão do cristão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Repare que no texto tem coisas que o anjo faz, tá? Tem coisas que o próprio Deus faz de forma extraordinária, sobrenatural. Mas o que é natural nós precisamos fazer. E o anjo falou: levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Olha o que o Senhor está fazendo de forma sobrenatural. Não está sendo dado explicações a Pedro. Pedro, isso é uma visão. Pedro, isso é um sonho. Pedro, isso é real. Só foram dados comandos. E Pedro está obedecendo os comandos. E o Senhor está fazendo a parte dele. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Está vendo, irmãos, que o Senhor também criou os portões automáticos? Está vendo? E está o homem achando aí na glória dele que nós somos os inventores. Está vendo? Quem imaginava um portão se abrindo automaticamente naquela época? E o Senhor passou. Bem vigiado, bem guardado. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. O Senhor fez a parte que lhe coube através do anjo, e agora a vida segue. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Irmãos, o perverso tramou armadilhas contra um justo. Quem pelejou a causa dele? O próprio Senhor. Sabe o que a gente vai começar vendo agora? O cenário mudando. Um rei arrogante, um rei pedante, achando que tudo estava sobre o domínio dele. Um rei que, se talvez se intitulava como um rei judeu, deveria dar toda a glória ao Senhor, dar toda a honra ao Senhor, mas não. A gente vai ver na sequência do texto que, inclusive, ele gostava de ter status de Deus. O povo vai adorá-lo, os bajuladores vão adorá-lo, e ele vai gostar da bajulação. A gente precisa lembrar que nós não estamos aqui apenas para ouvir uma história e acabou. Nós estamos aqui reunidos para poder aprender com a história. Saber que o Deus nosso é o Deus da história.
é o Deus vivo e eficaz. É um Deus com uma palavra penetrante, que nem uma espada mais cortante do que 2 gumes. Então todo esse cenário é para a gente aprender e não repetir. E ajudar aqueles que vão se achegar, aqueles que já estão se achegando. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro sabia que a igreja estava reunida, que a igreja estaria reunida. Irmãos, sim, a gente vai ver uma empregada alegre e uma igreja que fica desconfiada, que fica desconfiando. Mas isso tudo vai fazendo parte. Mas até tudo isso, o fato da igreja não acreditar, serve para dar glória a Deus. Mostra que nós somos fracos. Nós somos fracos. E, irmãos, é o que vocês vão me ver repetir aqui incessantemente, incansavelmente, enquanto o Senhor assim me permitir. Se nós queremos ser essa igreja que está aqui, ó, iniciando, sementinha que talvez ainda nem colocou o ramozinho para fora da terra, ela está desabrochando. O que está acontecendo debaixo da terra ainda. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós dependermos do Senhor, o Senhor vai fazer, irmãos. E quando eu falo o Senhor vai fazer, eu não estou querendo dizer para vocês que eu estou vislumbrando um templo enorme, tudo muito lindo. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de vidas. De vidas. Sabe por quê? Lembra que o Senhor repreendeu uma das igrejas do Apocalipse? Vocês têm fama de que estão vivas, mas estão mortas. Lembremos, o Senhor vê a igreja da forma que o homem não vê. O Senhor olha para a igreja de forma... Então nós precisamos confiar. Nós precisamos crer que essa obra que está iniciando aqui, isso não é um empreendimento do Léo, do pastor Léo ou da família do pastor Léo. A igreja é do Senhor. E todos nós temos igual responsabilidade com a igreja do Senhor. A função que eu cumpro aqui entre vocês é uma função de pastor. Amo o chamado que o Senhor deu. Mas, ao mesmo tempo, não é um chamado para irmos sozinhos. Até porque eu creio que o governo dessa igreja pertence ao Senhor Jesus. Não é empreendimento nosso. Nós estamos aqui movidos por quê? Fomos alcançados para alcançar. Nós não fomos alcançados para ficar no sofá comendo pipoca. Nós fomos cansados para alcançar. Claro que o nosso Deus permite que nós sentemos no sofá e comamos a nossa pipoca. Mas quem sabe o dia o Senhor vai chegar, a gente vai estar com uma estrutura mais adequada. É tudo conforme a vontade dele. Mas lembrando que boa parte do evangelho não se desenrola aqui, ó, entre 4 paredes. Boa parte do evangelho se desenrola lá fora. Está vendo tudo que está acontecendo até agora? Está preso entre 4 paredes? Não está. Não está. Não está. Tem algum problema eu com 4 paredes? Nenhum. É o local onde a igreja se reúne para poder adorar publicamente, para ser ensinada, enfim. Mas o evangelho é lá fora. Olha quantos projetos que tem em São João da Barra que nós podemos apoiar. Olha quantas famílias carecem do evangelho, dos cristãos. Esse povo aqui, ó, a igreja estava crescendo lá fora. Não era entre 4 paredes. E eu parei no 13, né? Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta.
Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Irmãos, nosso Deus ouve orações. O nosso Deus responde orações. Vocês já provaram disso? Eu tenho certeza que já. De forma coletiva, hoje esse encontro, nós estamos provando disso. Não foi? Ficamos de dezembro a março orando na garagem lá da casa do meu pai. Março, andamos lá para o outro ponto. Outubro, andamos aqui para esse ponto. E isso a igreja é assim mesmo, ela é dinâmica. A igreja do Senhor é dinâmica. Ela não para. Hoje nós estamos aqui e de repente, daqui a um tempo, nós estamos em outro estado. Parou? Jânio e Léo vão visitar familiares lá na Bahia. A igreja para através deles? Ah, não, lá eu não preciso falar do evangelho, estou de férias. Não! Lá eu não preciso ser santo. Precisa? Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E aí fica: meu Deus, mas ele não morreu ali atrás? Esse Tiago aqui já é o Tiago que a gente chama de meio-irmão de Jesus. E se tornou um grande líder, e chegou uma época que ele se tornou o líder da igreja em Jerusalém. E sabe o que está acontecendo com Pedro? A gente está vendo que agora a vida de Pedro vai andar. Pedro vai andar agora como missionário. A gente vai ver que a partir do capítulo 13, como eu falei antes, vai ter um enfoque maior agora em Paulo. Mas a gente já vai ver que começa a primeira grande viagem missionária. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submeteu as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O Senhor já deu uma grande derrota a Herodes. Herodes, você acha que a minha igreja ela está condicionada ao teu poder? É mais ou menos assim: Herodes, você matou o Tiago, não foi, irmão de João? Com a minha permissão. Herodes, você lançou Pedro na prisão por 7 dias, não foi? Com a minha permissão. Herodes, você achou que ia parar a minha igreja? Eu não te dei permissão. Sabe o que vai acontecer? Sentença chegando na vida de Herodes. Irmãos, vocês acreditam que vai ter um juízo final ou para vocês isso é conversa? Isso é história de cristão maluco? Eu creio demais. Sendo que o juízo final não impede os juízos imediatos de Deus. Isso está acontecendo. Então, não vivamos. Ah, ainda tenho tempo. Não, dá para eu fazer isso, dá para eu pecar. Não existe tempo de pecar, irmãos. Até porque o cristão ele deve odiar o pecado. A palavra é essa. O cristão deve odiar, ter ódio do pecado e ter ódio de pecar. E Herodes sai da Judéia e vai para Cesareia porque recebeu um golpe forte do Senhor. Deve ter ficado bem envergonhado. E caminhando para encerrar o capítulo 12. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Essa divergência aqui é econômica. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele. E depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. O que acontecia? Herodes produzia alimento nas terras ao qual ele governava. E ele não queria
fornecer alimento aos fenícios, o povo de Tiro e de Sidom. Mas só que esses buscaram paz com Herodes, no intuito até mesmo de conseguir comprar alimento, conseguir comprar trigo. Em dia designado, Herodes, vestido do traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Os historiadores, irmãos, dizem que esse traje, sabe como é que era? Ele tinha muitos fios de prata. Então, quando ele chegava na luz, quando nós chegamos aqui hoje na igreja, o solzinho estava aqui na porta, né? Imagina Herodes entrando aqui. O homem ia brilhar, né? Ia brilhar, para a gente poder ter um pouco de imaginação sobre o cenário. E ele sentou no trono e dirigiu a palavra ao povo. E o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. Sabe o que aconteceu? Herodes gostou. E aí a gente pensa, isso aqui é só Herodes. Não, irmãos. Hoje, infelizmente, no nosso meio, tem muitas pessoas que não estão vestidas de trajes reais, mas que estão sendo adoradas. Quantos líderes cristãos sendo idolatrados, quantos músicos cristãos sendo idolatrados. E gostam dessa honra, gostam de receber glória em lugar do Senhor. No mesmo instante, irmãos, o anjo veio em benefício de Pedro. O anjo veio para fazer com que Pedro tivesse vida. Mas o mesmo anjo que traz vida, traz morte. E muitas vezes, a gente acha isso duro demais. Não é mesmo? Quando a gente fala que o Deus de vida é um Deus que também tira a vida, mas é a verdade, irmãos. É a verdade. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, por ele ter preferido receber a glória para ele. Comido de vermes, morreu. Os historiadores dizem aqui, irmãos, boa tarde, meu irmão. Os historiadores dizem aqui, o que acontece com o corpo quando falece? Ele já começa a entrar no estágio de decomposição, né? As células morrem, porque tudo nosso aqui está formado por células, né? Mas só que essas células morreram e elas começam a se decompor. E da mesma forma que é com o nosso corpo, acontece um exemplo com... É claro que a gente não consegue sentir o cheiro assim com frequência de um cadáver humano. Mas às vezes um animal. A gente indo para campos, né? Tem visto muita capivarazinha atropelada, né? Quando a gente passa que elas estão naquele processo, está aquele cheiro. Os historiadores dizem que Herodes, nesse exato momento, já começou a exalar esse cheiro. Ele vivo já começou a exalar um cheiro de podre. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Por que Lucas registra isso? Herodes se levantou pensando, vou paralisar a igreja, vou paralisar a palavra de Deus, vou paralisar a obra do Senhor. Mas não. Tudo que Herodes fez acabou contribuindo para a igreja crescer e se multiplicar. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. O que a gente já viu até aqui o capítulo 12? A igreja sendo perseguida por fora, a igreja sendo perseguida por dentro, a igreja sendo perseguida por fora novamente. Por dentro quem? Ananias e Safira. Depois, através de quem? Simão o Mago, que chegou a ser batizado, mas quis dar dinheiro para os apóstolos para poder comprar o poder do Espírito Santo para ele impor mãos e se beneficiar financeiramente daquilo. Irmãos, vocês percebem como que tudo isso está tão próximo dos nossos dias? Está compreendendo que a Bíblia é a inerrante, infalível
eterna, viva palavra de Deus. Deus não registrou isso aqui à toa. É para que nós aprendamos. Amém? Vamos orar em agradecimento ao Senhor pela escola bíblica e aproveitar e orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, né? Que estão em prisão nesse momento. A gente viu que quando